Este é o Pode Pensar e esta é a série O Balde Pode. Estudo do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus. Olá, queridos amigos e amigas do Portal Pensar. Hoje estudaremos o capítulo 10, o problema do karma e a justiça de Deus. Quem fala é Thales, de Belo Horizonte, e uma citação de uma frase deste capítulo. Tanto os rebeldes do antissistema se atormentarão entre si, que acabarão por amar-se como criaturas do sistema. Passo a bola agora para o nosso amigo do Rio de Janeiro, Niterói, Luiz Felipe. Olá, pensadores e pensadoras, queridos irmãos e irmãs. É uma alegria estar novamente aqui, podendo participar dessa gravação. E eu não trouxe uma frase da obra em si que a gente está estudando, mas como hoje a gente vai falar um pouco sobre a reencarnação, aprofundar um pouco essa questão na visão de Ubaldi, eu trouxe uma frase de Allan Kardec, famosa frase: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. E eu chamo aqui meu vizinho, meu grande amigo aqui de Niterói, o Rafael. Turma, paz e alegria a todas e todos. Feliz demais por mais essa gravação, por mais esse estudo. E a frase que eu selecionei está lá em A Grande Síntese e diz assim: logo, de um inimigo que nos faz sofrer, se pode fazer um amigo que nos faz subir. E eu chamo meu amigo lá de Belo Horizonte, Ellison. Olá, amigos, muita paz a todos. É com muita alegria que estamos aqui hoje para mais um episódio do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus. Muita paz a todos. A frase que eu selecionei, coincidentemente, é de Allan Kardec também, e é a seguinte: o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Grande abraço. Do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, de Pietro Baldi. Capítulo 10. O problema do karma e a justiça de Deus. Da doutrina da reencarnação já nos ocupamos no livro Problemas Atuais. Restringir-nos-emos a vê-la aqui apenas sob alguns aspectos, a seu favor, ao fato de que nela crê uma boa parte da humanidade, e tal teoria permite enquadrar e resolver muitos problemas sobre significados e finalidades da vida, de outra forma insolúveis. Bom, amigos, então estamos aqui para conversar sobre esse capítulo. Como já enfatizou o nosso amigo Luiz Felipe, o Baldi vai entrar num tema que é muito caro a nós espíritas, um tema muito conhecido, muito discutido, muito presente, talvez uma das colunas mestras da ideia espírita, que é a ideia da reencarnação, a doutrina da reencarnação. O Baldi deixa ao longo de sua obra muito claro essa ideia, ela fica implícita em vários momentos, não é sempre que ele fala explicitamente dela, mas ela está sempre implícita em várias de suas obras, e a obra em que ele mais trata do tema de maneira muito direta é a obra Problemas Atuais. Mas nesse ponto aqui da obra A Técnica Funcional da Lei de Deus, ele vai retomar o tema para fazer uma análise conosco, à luz de todas as ideias que ele desenvolveu neste livro, sobre a ideia do karma, esse termo que a gente usa para se referir a essa questão da lei de causa e efeito, né, dessa questão da ação e reação, e associar isso com a justiça de Deus. Então ele já entra direto no assunto, né, sem muitos rodeios. Objetivamente ele já começa falando da doutrina da reencarnação. E aí uma pergunta que de imediato ele já suscita entre nós é se
se existiria um consenso entre figuras ilustres da humanidade acerca da realidade da reencarnação e se a doutrina cristã, como a gente a conhece, ela é compatível com a ideia da reencarnação. Será que é? Thales, antes de responder essa pergunta, é preciso a gente, como você mesmo disse, né, o Baldi ele já entra direto no assunto e especificando alguns detalhes a respeito da doutrina da reencarnação. Aqui ele coloca o termo karma de forma igual como reencarnação, mas o termo em si ele não está diretamente relacionado, né? Karma, o sentido da palavra em si é ação, e na Índia a ideia é uma lei de ação. Para nós aqui é lei de causa e efeito, como você mesmo disse. Mas para a gente tratar esse tema, a gente não pode esquecer da questão do conceito de Dharma, que é muito importante também. Só lembrando, né, antes da gente entrar propriamente dito no capítulo, que Dharma é lei, que é o que Baldi evidencia em sua obra toda, né? É sentido de vida, é quem rege tudo. E atrelado a esses dois conceitos, aí sim nós vamos ter a reencarnação, que é uma consequência lógica do Dharma, do sentido de vida e do karma, da lei de causa e efeito, ou ação e reação. Uma está subordinada à outra. O karma está subordinado ao Dharma e a lei de causa e efeito está subordinada ao karma. Juntando esses três conceitos, nós vamos ter a evolução. A reencarnação aí no caso seria a dinâmica que se utiliza para que o processo agregador, processo de crescimento ocorra no indivíduo e consequentemente gere a evolução, tá bom? Só para dar um contexto aí dessas questões, que aqui o Baldi vai tratar karma com reencarnação, praticamente, né, as duas coisas sendo sinônimos, né? E atrelado a isso a justiça de Deus. Esses três conceitos aí estão relacionados, estão subordinados à justiça de Deus. E como ocorre a justiça de Deus? Qual que é o mecanismo que a justiça de Deus atua em nossas vidas? É exatamente através do sentido de vida, através da lei de ação e reação, de causa e efeito e através da reencarnação. Mas, respondendo a sua pergunta, meu caro, será que existe de fato um consenso entre nossas figuras ilustres aí a respeito da encarnação? Infelizmente não, né? E quem acredita em reencarnação, algumas vezes acredita até de forma diferente, podendo reencarnar em reinos, em animais, por exemplo, né? Não só em humanos. A reencarnação é uma doutrina muito antiga. Talvez é a segunda mais antiga, além da ideia de Deus, do Criador, né? Existem estudos a respeito de que os neandertais, quando iam sepultar seus parentes, seus semelhantes, né, eles colocavam o corpo na posição de feto. E isso nos dá uma ideia de recomeço. O próprio instinto ali passa uma mensagem de que aquele fim ali está sendo preparado para um recomeço, né? Mas infelizmente a nossa humanidade ainda não chegou num consenso a respeito da doutrina da reencarnação, né? A doutrina espírita já desenvolveu muito bem esses conceitos, né? Está bem avançada nessa questão, né? O Baldi dá um upgrade muito grande, né, a respeito dessa teoria, né? E a gente vai encontrar na Índia, né? A gente vai encontrar no Egito, na Grécia Antiga, figuras inúmeras aí que a gente vai ver que é reencarnacionista, Platão, por exemplo, enfim, né? Existem muitas coisas espalhadas aí trazendo essa ideia, né, pra gente. E infelizmente uns acreditam, outros não, né? Mas olhando o censo aqui feito pela USP em 2017, que foi publicado no Congresso de Medicina e Espiritualidade, aqui no Brasil, os brasileiros, cerca de 50% da população acredita em reencarnação, né? E aí a gente tem aí a maioria espírita, umbanda, candomblé, alguns budistas, hinduístas, né, que fazem parte desse processo aí, alguns católicos também, cerca de 50% da população do nosso país tem como crença, né, a reencarnação. Bacana, Elson, muito bom as informações que você nos trouxe, né? Contextualizando um pouco o entendimento da reencarnação na humanidade e como essa ideia é vista, né? Como ela é aceita em nosso país, que é sabido um dos países mais expressivos de espíritas, talvez o maior país, né? O país que contenha mais espíritas no mundo seja o Brasil mesmo.
Mas existe uma ideia que é ventilada, né, em vários textos, em várias falas, de que a doutrina da reencarnação, a ideia da reencarnação, ela estaria presente no cristianismo primitivo, né, que Jesus teria falado dessas ideias, mas que isso foi repelido posteriormente num certo evento, né? O evento de que se fala normalmente é o Concílio de Constantinopla, o segundo Concílio de Constantinopla de 553 depois de Cristo. Né? O que a gente teria a desenvolver em torno disso aí? Thales, antes da gente entrar nesse assunto, posso fazer aqui um lembrete? Fica à vontade. Então, é interessante a gente relembrar uma coisa. Por exemplo, lá no livro A Física da Alma, daquele físico Amit Goswami, acho que é assim que se diz o nome dele, a primeira frase do livro dele diz assim: o difícil problema da ideia de reencarnação foi resolvido. Alguém interessado? Estamos diante de um dos maiores físicos, né, da atualidade. E é bem interessante ele falar isso. E quando o Baldi diz aqui no início desse capítulo que a gente está estudando que ele tratou do problema da reencarnação no livro Problemas Atuais, vale relembrar também que ele fez isso, não que ele não o faria, mas fez sobretudo a pedido de Emmanuel. O benfeitor Emmanuel, através de Chico Xavier, enviou uma mensagem para o Baldi pedindo que ele tratasse da questão da reencarnação. E assim ele tratou de maneira magistral lá no livro Problemas Atuais, como ele anuncia aqui no início, né? E lá nesse livro ele começa dizendo, naquele capítulo, né, que a reencarnação é uma verdade biológica positiva, que hoje pertence à ciência. É fato objetivo, independente das afirmações de qualquer escola ou religião. Será que o cristianismo é compatível com a doutrina da reencarnação? Eu gostaria de indicar aqui ao ouvinte alguns trechos da Bíblia como um todo que falam a respeito disso. Sem querer delongar muito, falando o mais rápido possível, a gente tem aqui, por exemplo, e peço que o ouvinte, né, confira também, a gente vai ter o clássico caso de Elias e o João Batista. A gente tem lá primeiro em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, onde ocorre a profecia de que Elias iria vir e restaurar as coisas primeiro para que o dia grande do Senhor acontecesse. E aí, passado o tempo, chega Jesus, reencarna, João Batista também, seu primo, reencarna. E aí, lá em Mateus, capítulo 17, de versículo 10 a 13, ocorre a transfiguração. Jesus chama Pedro, João e Tiago, sobe ao monte, ocorre a transfiguração. Nessa transfiguração aparece Moisés e Elias. Passado a noite, e aí os discípulos abordam Jesus perguntando por que os escribas, as pessoas que escreviam, né, a lei, o Antigo Testamento, dizem que é mister, que Elias viria primeiro. Porque eles estão vendo o Messias ali na frente deles. E cadê o Elias que viria primeiro do que o Messias? E aí Jesus responde, colocando que, de fato, né, em verdade, Elias viria primeiro. Mas afirmo que Elias já veio e vocês não o reconheceram. E aí os discípulos, analisando o que Jesus disse, eles entenderam que Jesus falava a respeito de João Batista, né? Estou falando de forma coloquial aqui, né? Não é dessa forma que está lá no Evangelho. Peço que depois os ouvintes, né, façam a conferência direitinho lá. E aí depois, eu vou indicar também Mateus 11, capítulo 13 e 14, lá tem o testemunho de Jesus sobre João Batista. João Batista envia 2 discípulos a ele, sobre Jesus, perguntando sobre as questões que Jesus estava fazendo de milagres. Jesus responde aos discípulos, os discípulos voltam a João Batista para entregar a resposta, e automaticamente Jesus volta para os seus discípulos e começa a falar a respeito de João Batista. E lá no versículo 13 e 14, Jesus fala que a lei e os profetas terminam até João. Mas Malaquias, né, a primeira referência que eu coloquei aqui, é o último livro da lei do Velho Testamento. E lá termina com a profecia de Elias, não de João. E aí depois Jesus ainda continua. Se queres dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E por fim, para terminar essa questão de Elias e João Batista, nós temos em Lucas capítulo 1, versículo 13 a 17, o anjo chega para o pai de João Batista e coloca que Isabel iria ficar grávida, iria ganhar um menino e que o nome dele seria João. E ocorre isso mesmo, Isabel fica grávida, tem um menino, na hora que vai dar o nome ao menino, né, aí o pai fala, vai se chamar João. E no versículo último, 17, o Espírito afirma que esse menino João
teria o espírito e virtude de Elias. Então, fechando essa questão de João Batista, aí a gente dá essa referência aí para o ouvinte sobre uma reencarnação próxima, aí, né? A questão de Elias e João Batista. Sobre a questão da crença comum a respeito de reencarnação, eu vou dar referência de Mateus 16, 17, que é a confissão de Pedro. Né? Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: o que dizem que eu sou? Quem eu sou? Aí alguns respondem: você é João Batista, né? Confundem ele com João Batista. Você é Elias, né? Tinha profecia de que Elias viria e ele seria Elias. E outros respondem: você é um dos profetas. E aí Jesus vira para Pedro e pergunta: e tu, o que dizes sobre mim? E Pedro vai afirmar: você é o Filho de Deus vivo aqui na terra. A questão é as respostas, né? Uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias, e outros falam que é um dos profetas. Falar que é Elias e falar que é um dos profetas, nós vemos aí a ideia da volta, né? Um dos profetas antigos, né? Isaías, Malaquias, enfim, né? Jesus poderia ser um deles, né? Alguns acreditavam nisso, ou era o próprio Elias, sendo que tinha a profecia de que Elias voltaria. Um outro versículo que a gente pode colocar é João, capítulo 9, versículos de 1 a 6. A cura do cego de nascença. Jesus chega para um cego com a intenção de curá-lo, né? Aí os discípulos chegam para Jesus e perguntam: quem pecou? Os seus pais ou este? E aí Jesus fala, né? Nenhum, nem outro, né? Mas ele veio dessa forma para que fosse testificado a misericórdia de Deus. A questão é a pergunta dos apóstolos. Os pais, como se os pais tivessem feito alguma coisa de errado, né? E aí, como consequência, tiveram um filho com uma deficiência na visão. E a outra questão é o próprio ser em si é cego. Aí entra a questão de uma ideia de reencarnação. Porque como pode uma pessoa nascida cega ter feito alguma coisa antes e requerido aquilo como consequência se não tivesse uma reencarnação anterior? Então, essa questão da cura do cego de nascença mostra que os próprios discípulos e também Jesus, de forma natural, tinham a ideia da reencarnação como óbvia. Nós temos em João 3, capítulo 1 a 12, a conversa de Nicodemos com Jesus. É preciso que o homem nasça da água, do Espírito, né? Nasça de novo. Né? Jesus aí entra na ideia, né, da teoria da reencarnação, coloca para Nicodemos que de fato existe uma reencarnação material, né? Uma reencarnação da água, que é essa reencarnação que a gente está tratando aqui. Então esses trechos aqui evidenciam a questão do cristianismo, né? A questão da ideia de Jesus com relação à reencarnação. Era uma coisa natural, óbvia, né? Que é tanto que em Nicodemos ele até questiona o próprio doutor da lei, como não sabia dessa coisa que é tão normal, né? Uma coisa que é material, que faz parte desse mundo. Muito bem, temos uma fundamentação grande que o Edson trouxe, né, de várias referências do próprio texto evangélico, texto bíblico, nos trazendo algumas reflexões em torno do entendimento da reencarnação. Mas, e como fica essa questão, né, da rejeição da ideia da reencarnação, segundo Balde, segundo alguns, nesse concílio de Constantinopla? Então, Thales, o Balde fala aqui uma questão bem interessante, que ele vai dizer que a igreja aceitou a reencarnação até o concílio de Constantinopla, o segundo concílio de Constantinopla, em 553 d.C. Essa é uma questão bem polêmica, porque dentro do meio espiritualista se fala muito de que a esposa do Justiniano, que era o imperador que convocou esse concílio à época, teria falado com ele para tirar a reencarnação, porque ela não queria voltar como uma escrava pobre, e versa mais ou menos por aí. Mas, na verdade, não há nenhum documento que comprove isso, né? Então a gente deixa aqui gravado, né, para quem possa ouvir em alguma época, algum momento, que isso é falado muito no nosso meio, mas que não é uma coisa real, né? Não tem comprovações científicas disso através de nenhum documento. O único documento que a gente achou e que também a gente não sabe se ele tem alguma veracidade foi um documento mostrando os cânones que foram escritos à época, a ata, né, dessa reunião, desse concílio, e um deles era tirar algumas ideias de Orígenes e outros também que versavam acerca de que a alma existia antes da sua concepção. Então a alma, ela estava num paraíso, ela estava junto de Deus e por algum motivo ela pecava, se rebelava, vinha até o mundo material
e dali ela tinha como que uma segunda chance, onde era decidida a sua sorte para ir para o céu, voltar para o céu, retornar para o céu, ou ir para o inferno de vez. E aí nesse concílio retirou essas ideias, partiram de Orígenes, lá muito antigo, 200 e pouco depois de Cristo, né, sejam uns 300 e poucos anos antes desse concílio. Então, o Baldi vai falar aqui, né, a gente sabe que o Baldi, como estudioso, provavelmente deve ter pesquisado alguma coisa nesse sentido também. E essa teoria, a gente não pode deixar de falar de Orígenes, lembra muito a queda de Ubaldi, né? Se não é uma ideia primitiva e quase que perfeita da queda que o Baldi comenta. Bacana, Luiz. Só para enfatizar isso que você está dizendo, existe um texto do Leon Denis, que está no livro Porquê da Vida, né, um autor espírita consagrado clássico, Leon Denis. Ele escreve o seguinte: o Quinto Concílio de Constantinopla rejeitou não a crença na pluralidade das vidas da alma, mas simplesmente a opinião de Orígenes de que a união do espírito com o corpo é sempre uma punição, e de que a alma humana viveu primeiro no estado angélico. E o texto que você se referiu, né, que faz parte lá a cláusula do Édito de Justiniano, que foi aprovado no concílio, diz o seguinte: se alguém diz ou sustenta que as almas humanas preexistiram na condição de inteligências e de santos poderes, que tendo-se enojado da contemplação divina, tendo-se corrompido através disso, tendo-se arrefecido no amor a Deus, elas foram por essa razão chamadas de almas e para seu castigo mergulhadas em corpos, que ele seja anatematizado. Quem crê nisso, né? Então, de fato, lembra muito a ideia da queda, como a gente bem observou ao ler isso aí. E convém lembrar que lá no prefácio do livro Deus e Universo, o Baldi vai trazer essa ideia muito clara que ele tinha, de que associar a noção da queda e necessidade de reabilitação do ser com a ideia da reencarnação é algo quase que imediato, né? Não dá para conceber queda sem reencarnação, não dá para conceber reencarnação sem queda. Então, de fato, se a doutrina da queda foi rejeitada no Concílio de Constantinopla, na visão de Ubaldi, a reencarnação, direta ou indiretamente, foi também rejeitada por esse motivo. E é por isso, Thales, até fazendo aqui uma colaboração ao comentário do Ellison, que o Ubaldi trata da reencarnação como um karma. Não é que ele tenha tratado como coisas diversas, né? Ele entende a reencarnação como um karma, porque a reencarnação ela só ocorre em virtude da queda espiritual. Sim. Então é como um karma, né? E quando a gente vai lá na questão 167 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a pergunta é: qual o fim objetivado com a reencarnação? E a resposta é expiação. Sim. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Então aqui, né, no próprio Livro dos Espíritos, se abre, né, um debate em virtude de uma certa ambiguidade de entendimentos, né, onde uns creem que a reencarnação é um fato natural, não há uma culpa, um erro pré-existente, e outros não. Em virtude dessa questão e de outros, creem que sim, é uma expiação, né? Houve algo anterior a isso. E no caso de Ubaldi, houve a queda espiritual. Então, em nosso planeta, há necessidade de reencarnar para expiar, para se melhorar, né? Para se redimir diante da grande queda espiritual. Quedas planetárias também, né? Que tem sim, no meio disso tudo. Dessa encrenca toda, né? Isso aí. Muito bem. E aproveitando essa questão, né, da ideia de se rejeitar ideias que são verdadeiras, porque nós entendemos que a reencarnação é uma verdade que deixou de ser entendida ou decidiu-se não dar atenção a ela em algum momento, o Baldi levanta uma reflexão interessante, né? É conveniente que certas verdades sejam de fato omitidas, ainda que essa omissão seja provisória? Isso é muito interessante, né, Thales? E o Baldi vai falar que sim, né? Porque como o homem é egoísta, ele vai sempre fracionar essa verdade de modo que ele possa se aproveitar dela, né? Então, o Baldi comenta que as igrejas fizeram isso. E quando a gente fala que igreja, é interessante ressaltar que a gente não está falando de nenhuma igreja moderna de hoje, né? Não estamos acusando nenhuma igreja de nada ou querendo dizer que suas crenças estão erradas. Porque esse concílio, por exemplo, ele foi um concílio ecumênico, onde foram várias igrejas, as igrejas ortodoxas, as igrejas do Oriente, né? de Copta, do Egito e de tantos outros lugares, né? Então a gente não está falando de nenhuma igreja específica, mas da ideia em si, né? E aí o homem egoísta, ele se aproveita dessa meia-verdade para poder dominar, para poder colocar os seus interesses, né? E um comentário que o Baldi faz que eu achei muito interessante é que
acabaram suprimindo essa ideia que é tão importante da reencarnação para falar de coisas assim que não é que não tem importância, mas são secundárias, como a virgindade de Maria, se o Cristo teve algum relacionamento amoroso com alguém ou deixou de ter, e outras coisas mais que são se o corpo de Jesus era assim ou era assado, e deixou de lado uma questão tão importante para a nossa edificação moral, espiritual, que é o conhecimento da reencarnação. Interessante, né? O Baldi traz também no livro o seguinte pensamento, que uma das razões, ele diz, uma das razões pelas quais a Igreja fez calar a espinhosa questão da reencarnação foi a de que certas verdades não se podem dizer pelo mau uso que as massas ignorantes estão prontas a fazer, mesmo das melhores doutrinas. Nos faz lembrar aquela ideia da proibição da comunicação com os mortos, né? Com Moisés, o povo não tinha disciplina, não tinha maturidade para lidar com esse intercâmbio. Então veio uma proibição provisória, né? O ponto que ora queremos localizar para entender a conduta da Igreja é justamente o mau uso da teoria da reencarnação ou do karma. E aí a gente entra então em mais um tópico da nossa conversa. A realidade da vida e o mau uso dessa teoria do karma, porque ela é uma verdade, mas ela pode ser usada de uma maneira perversa, de uma maneira muito terrível. E o Baldi vai suscitar para nós mais uma questão bastante interessante. Qual que é a realidade da vida que o homem busca esconder atrás das mais belas e santas doutrinas? E em que consiste esse mau uso da ideia do karma, ou da teoria do karma? Então, Tales, ele próprio vai explicar, né, que isso resulta porque ainda vige aqui em nosso mundo, em nosso coração, aquele regime de justiça, aquele regime de egoísmo, de rivalidade, que é típico do método do involuído, como o Baldi chama em suas obras, né? O método do mundo, do tipo biológico egocêntrico, separatista, né? Que tem uma inteligência de curto alcance, cheio de ilusões sensórias, enfim, ainda primitivo, de uma natureza ainda inferior. Então, como o homem tem ainda essa inclinação para o justiçamento, ele acaba utilizando essa lei não para ser misericordioso, piedoso com o próximo, mas para, observando a queda dele, se aproveitar de alguma maneira, seja a nível psicológico, se sentindo superior a ele, né? Enfim, Alá, chegou a vez dele, vai pagar, né? Com a justiça de Deus, culpabilizando, julgando, condenando o outro, né? Ou seja, para tirá-lo do caminho, para que ele vença de alguma maneira, né, nos seus recursos e interesses materiais. Então, aquele que cai perante alguém, muitas vezes é visto como um vencido, como alguém que merecia toda aquela punição, então o cajado da justiça recaiu sobre ele, né? E aquele que observa quase como que comemora a queda do outro. Enquanto Cristo, lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, já havia ensinado que bem-aventurados são os misericordiosos. E a misericórdia, ela contribui demais para que evitemos os justiçamentos, para que sejamos justiceiros, né? O misericordioso, ele se compadece daquele que erra. Não vê ali maldade propriamente dita, mas vê ignorância. Vê alguém que caiu e então se coloca na posição de ajudá-lo, de socorrê-lo, não de julgá-lo, porque a própria queda dele já é a sua condenação. Se colocarmos mais peso em cima daquele que caiu, que coisa terrível, né, que fica a vida. Então é nesse sentido, né, do mau uso da lei da reencarnação, da lei do karma, para inferiorizar o outro. Esse é o grande problema aqui. E a gente vê isso muito no movimento espírita, se fala muito nessa culpa, nessa causa e efeito, nessa ação e reação, e geralmente quem sofre, quem passa por isso, se sente ainda mais entristecido, né, do que acolhido. Então é importante a gente pensar sobre isso também, o quanto que o nosso conhecimento sobre essa lei está sendo utilizada para inferiorizar ainda mais o outro do que ajudá-lo a soerguê-lo, né? Porque se a gente pode escolher quem a gente vai ajudar,
quando a gente está de pé, quando a gente cai, a gente não pode escolher, né? A gente fica sujeito aí aos bons sentimentos do próximo. Bacana, Rafa. Você citando a bem-aventurança da misericórdia, eu automaticamente me lembrei do bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E quem vai exercer o consolo em quem está vivendo uma provação, uma expiação, é quem tem misericórdia, de fato, né? Não é quem se coloca na posição de juiz e, né, se dá o direito de achar no poder de julgar, no poder de acusar, no poder de simplesmente se sentir beneficiado a partir do sofrimento alheio. Eu estava aqui pensando, né, na fala de vocês, uma ideia, um sentimento, né, que me veio aqui, é que a gente usa muito essa ideia do karma como uma desculpa para que a gente, de certa forma, tenha um conforto da nossa inferioridade. Quantas vezes a gente já nos deparamos com pessoas com necessidades, sejam espirituais ou materiais, né? Por exemplo, uma pessoa morando na rua e nos sentimos tocados, né, em tentar ajudar. Mas aí, nesse sentimento, a gente vai e pensa assim, mas essa pessoa, ela está ali porque ela construiu aquilo. Ela está sofrendo aquilo que ela própria mesmo construiu. Se eu for lá e tirar ela da rua, ela vai deixar de colher os frutos que ela construiu. Então, é melhor deixar do jeito que está. Eu não sei se vocês já ouviram essas argumentações, né? Eu já ouvi muito, né? Principalmente em pessoas que pedem, né, em sinais, né, falando que ele tem que passar por aquilo, né, porque é uma coisa construída por ele. E isso a gente está usando a teoria da lei de causa e efeito, da lei do karma, né, da reencarnação de forma errada. Porque um verdadeiro cristão, ele não quer saber de maneira nenhuma o que causou aquilo que fez com que aquela pessoa chegasse àquele estado. Ele tem a perspectiva de tirar aquela pessoa daquele estado o mais rápido possível, independente das causas. Isso é uma postura que a gente deve agregar, deve construir, deve exercitar. Não buscando teorias para justificar a nossa não ação, mas buscando teorias para que a gente possa usar elas na ação, no bem ao próximo. Então é basicamente isso, assim, uma ideia que me veio aqui, vocês comentando a respeito, né? Bacana demais, Ellison. Eu me lembrei de um fato, Ellison. Felipe até participou comigo. A gente tem também uma ação social aqui no nosso centro espírita que atende as pessoas em situação de rua. Não sei se Felipe vai lembrar o caso da Dona Raimunda. Dona Raimunda é uma senhora aqui do centro da cidade, está em situação de rua, né, de miserabilidade, exclusão social. E Dona Raimunda é uma pessoa absolutamente convencida de que o destino dela é viver nas ruas, é viver na miséria, ela não merece coisa melhor. Por mais que a gente se esforçasse a ajudá-la de várias maneiras, ela é uma pessoa absolutamente resignada que ela merece aquilo ali. O que será, né, que está ali nos arcanos da mente de Dona Raimunda, que a faz crer assim, né? É curioso isso aqui para nossa conversa também, porque várias doutrinas e ciências utilizam da culpa e do medo, seja para vender produtos, as nossas publicidades e propagandas fazem isso o tempo inteiro. Usa da culpa, do medo, para te dar o remédio, para te dar o cosmético, para te dar isso ou aquilo. E as doutrinas religiosas também usaram muito disso, né? O medo do inferno, a culpa para se comprar, né, o pedacinho do céu e tudo mais. E nós, creio eu, temos que chamar a psicanálise para essa conversa, né? Carregamos muito isso dentro de nós ainda, a ponto de só utilizando como exemplo o caso da Dona Raimunda. O que será que houve com ela que ela está convencida de que aquela é a situação dela para a vida inteira? Não é verdade? Então isso é bem curioso, né? E o que o Ellison trouxe é bem relevante mesmo. Bom, isso que o Rafa trouxe referente a esse caso aí nos deixa, de fato, pensativos, né? Sobre como funciona essa lógica da lei do karma. E o Baldi vai trazer pra gente algumas reflexões sobre essa lógica e até sobre como nós distorcemos o entendimento, né, dessa lógica, dessa lei, para poder, às vezes, ou condenar a ideia ou fazer mau uso, de fato, né, da concepção do karma, da reencarnação. Então o Baldi vai levantar umas questões pra gente, assim, bem interessantes. Quando uma pessoa é atingida por uma condenação, ela deveria ser grata a quem a condena, né, diante dessa realidade da reencarnação? E outra questão que ele vai trazer para a gente é sobre o mal se transformar em bem. É possível que o mal de uma perseguição contra o próximo redunde em um bem para ele? Como é que fica nesse processo a questão da intenção também? O que a gente pode desenvolver em torno dessas questões?
como grandes filhos de Deus nós somos, e sem esquecer a ideia que nós somos peixes dentro do aquário divino, tudo que existe vive em Deus, se move em Deus. Com certeza, qualquer coisa que aconteça conosco, nós devemos sempre sermos gratos, independente do que seja, positivo ou negativo, porque o objetivo sempre é positivo, sempre busca agregar um crescimento a nós, independente se é um roubo, se é uma batida de um carro, se é um elogio, se é uma chamada de atenção, se é um aumento de salário, enfim, o que seja, independente do que seja, vamos sempre ficar gratos, porque tudo tem um objetivo que é a nossa evolução, que é o nosso crescimento. Agora, com relação à lógica do karma e as interdependências, né, das suas etapas, eu vou trazer aqui uma ideia sobre uma questão de arma, né? Por exemplo, a arma de fogo com seu projétil, disparo e alvo. Então a gente pode colocar aí na primeira etapa a construção da arma e até esse disparo como a primeira etapa, ou a etapa da ação ali, da construção. Depois a gente vai ter ali, quando ocorre o disparo, o início da trajetória, o início do percurso do projétil ali, e por fim a gente vai ter no final o alvo, né, sendo atingido pelo projétil, e aí a gente tem o resultado, as consequências. Então 3 etapas aí, de forma pedagógica aí, né, separados, para a gente ver que cada uma delas está interligada. O alvo só é atingido porque tem um projeto que foi lançado, e esse alvo ele só faz uma trajetória porque teve um disparo. E o disparo só ocorreu porque teve a construção de um artefato que explode, né? Enfim, pode ser um revólver, enfim, pode ser um arco e flecha, tudo faz. Então a gente tem aí, com relação às variáveis do processo, a gente vai ver que elas são maiores no início, nas causas, e à medida que o tempo vai ocorrendo, onde essas 3 fases vão acontecendo, elas vão diminuindo. Então, por exemplo, uma pessoa, um atirador profissional, por exemplo, ele praticamente tem uma esfera aí de possibilidades, né, em torno de si, para escolher qualquer coisa que possa atirar, por exemplo. Mas após escolher uma variável lá, eu vou tirar naquele alvo lá, ele fecha e aí começa o processo da trajetória. A trajetória que ele escolheu tem vicissitudes, né? Tem o vento, tem a gravidade, né? Tem algumas variáveis aí, mas foge do controle da pessoa que já fez o disparo. E o controle já está na lei, né? A lei que rege esse processo de trajetória. E a gente também vai encontrar um pouco de variável também em relação ao alvo, né? O alvo ele pode estar em movimento, ele pode estar parado, e a gente também tem um pouco de variável aí em relação ao alvo. Fazer uma alusão aí, uma coisa prática do nosso dia a dia, para a gente entender um pouco essa questão do karma, que não é tão simples assim igual a gente imagina, né? De um plantio e uma colheita, né? Eu planto feijão e vou colher feijão, não é bem assim, né? Existem coisas envolvidas no processo que a gente tem que estudar muito para entender, porque são forças envolvidas, forças de simpatia, sentimentos, né, emoções, que geram ações, geram pensamentos, né, geram posturas, geram frequências vibratórias, enfim, é um emaranhado de coisas envolvidas aí no processo para gerar uma trajetória e gerar uma consequência, né, um resultado. Então a gente pode aí, resumidamente, né, a gente tem ideia desses 3 processos aí para entender a lei do karma em si. É claro que popularmente a gente atribui muito a questão de karma como já o resultado, né? Como o alvo já está sendo atingido lá, isso é o karma da pessoa, né? A gente atribui a ideia de karma como uma coisa ruim. Fulano de tal está com câncer, isso é karma, né? Infelizmente a gente popularmente atribui a ideia de karma de forma negativa, né? E não é o caso, é uma lei como a gravidade como o eletromagnetismo é uma lei de causa e efeito que está na nossa disposição para ser usada, né? A força, né? Está nas nossas mãos, a gente que escolhe como deve ser usada ela. Muito legal, Ellison, a analogia que você fez. Eu costumo brincar por aqui, o pessoal não gosta muito da brincadeira não, mas até antes de eu conhecer o Balde eu já brincava com isso, e depois que eu conheci eu passei a brincar mais ainda. E eu falo assim para as pessoas vêm, né, alguém vem falar para mim, fui assaltado. Aí eu falo assim, puxa, se for uma pessoa íntima, puxa, graças a Deus você foi assaltado. Aí a pessoa ficou olhando, como assim? Eu falo, não, ainda bem que você foi assaltado e não foi o assaltante, né? E aí eu tento, depois dessa brincadeira, entrar e explicar essa questão que o Balde vem explicando aqui, como que a gente deve ser grato por essa questão de alguém estar fazendo algum mal a nós,
porque de alguma forma a gente está quitando esse débito, né? Esse karma, como o Baldi coloca aqui, o Ellison explicou muito bem. Quando a gente está se envolvendo, vamos dizer assim, negativamente na questão, ou seja, prejudicando alguém, a gente vai estar adquirindo mais karma para nós. Então, isso que parece um mal a princípio, ou seja, poxa, alguém veio, eu trabalhei tanto, a pessoa veio e me usurpou, né, a força, a mão armada, aquele meu bem que eu demorei tanto para conquistar, muitas vezes nem acabei de pagar ainda. Mas por trás disso que parece ser um mal, que parece ser a vitória do mal, né, diante do bem, na verdade é a lei se utilizando desse mal para fazer um bem. Né? Então, a lei, como ela é econômica, como o Baldi costuma falar, ela vai se utilizar desses elementos que ainda estão nessa fase, vamos dizer assim, mais voltada para o mal, para auxiliar aqueles que estão precisando, como que quitar as suas dívidas, ou eu não gosto muito de falar dívida, mas se equilibrar diante da lei. Então ele vai ali restituir aquilo que ele estava devendo. Então ele deveria sim ser grato, e esse, o que parece um mal, na verdade se torna um bem. Mas esse que está fazendo esse mal, né, ou seja, no exemplo que eu dei, um assaltante, ele está fazendo bem, mas ele não está consciente desse bem. Ele não tem intenção de fazer o bem. Na verdade, na mente dele, ele está ali fazendo mal mesmo, né? Ele está ali realmente tomando de assalto aquilo que não lhe pertence. Então, para ele, na verdade, para esse que está cometendo o crime, ele está realmente se complicando diante da lei. Está se afundando mais no mal e se complicando diante da lei divina, nesse jogo de ação e reação que o Ellison explicou muito bem. Então, sim, né, respondendo essas perguntas, a gente deve sim ser grato, e o que parece um mal, na verdade, se torna um bem para nós. Né? Então a gente deve ficar muito atento nisso, porque a vida vai falar com a gente o tempo todo através desse jogo, né? E a gente vai se identificar, né? Aonde que a gente está ainda. A gente está mais voltado para o mal, a gente está mais voltado para o bem, é isso. Bacana, Luiz. Essa sua brincadeira que você contou aí, que você costuma fazer, que não... o pessoal não costuma achar muita graça nela, me fez lembrar uma passagem lá do livro Paulo Estevão, uma passagem bem interessante. Eu vou trazê-la aqui, acho que vai casar bem com essa ideia que você trouxe. Lá na segunda parte, capítulo 7, quando tá relatando a segunda viagem missionária de Paulo de Tarso, ele sai de Atenas e vai para Corinto. Aí ele se reencontra com o casal de amigos que trabalha com tecelagem, Áquila e Prisca, e aí eles se reencontram, eles falam como foi a estadia que eles, Áquila e Prisca, tiveram em Roma, né? Algumas experiências dolorosas que eles passaram por lá. Eu vou ler um pequeno relato aqui. Relato de Emmanuel no livro Paulo Estevão. Os judeus haviam declarado guerra franca aos novos princípios. Desde o primeiro rebate da Boa Nova, iniciaram-se grandes tormentas no gueto do bairro pobre e desprotegido, em Roma, onde Áquila e Prisca viviam, antes de ir para Corinto. Prisca relatou como um grupo de israelitas apaixonados lhe assaltaram o aposento à noite, com instrumentos de flagelação e castigo. O marido demorava-se na oficina e assim não pôde ela esquivar-se aos impiedosos açoites. Só muito tarde fora socorrida por Áquila, marido, que a encontrou banhada em sangue. O apóstolo tarsense exultava. Contou aos amigos, por sua vez, as dores experimentadas em toda parte pelo nome de Jesus Cristo. Aqueles martírios em comum eram apresentados como favores de Jesus, como títulos eternos da sua glória. Quem ama, inquieta-se por dar alguma coisa, e os que amavam o Mestre sentiam-se extremamente venturosos em sofrerem algo por devotamento ao seu nome. Então dá fundamentação aí pra sua fala, né? Pra sua brincadeira. Achei bem... uma fala bem forte, né? Mas nos leva a pensar, né? Qual que é o sentido da dor, qual que é o sentido do sofrimento pra nós, né? Sim, lembrei aqui daquela música do Tim Vanessa, né? Que fala assim, depois do mestre, martírios são troféus. Né? Muito bem, Pedro, isso aí. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus. Bom, então diante, né, dessa fala que o Luiz trouxe pra gente, né, e dessa citação aqui do livro Paulo Estevão, é uma pergunta que o próprio Baldi vai esclarecer para nós, né, nesse contexto todo de análise,
Quem que é a verdadeira vítima? O verdugo ou o mártir? A resposta é simples e direta, trazendo o Cristo de novo para a conversa. Lá vem o ensinamento, né? Eterno, amai os vossos inimigos. Essa é a máxima, talvez das mais importantes e mais desafiadoras para a vida dos seres humanos aqui da Terra, né? Você citou Paulo e Estevão. Paulo e Estevão é um monumento de ensinamento sobre amar os vossos inimigos, sobre perdão, sobre resignação. Eu lembro daquela passagem de quando Gesiel, na verdade Estevão, ele foi apedrejado, né? Foi também açoitado por Paulo, que estruturou todo esse processo de acusação e de condenação dele. Aí, um pouquinho mais à frente, a Abigail descobre que, na verdade, a pessoa apedrejada, condenada, foi o irmão dela, né, que é o Estevão. E Paulo, quando percebe isso, fica mais nervoso ainda. Enfim, em dado momento, o Estevão fala para Abigail, noiva do Paulo, né, do Saulo na ocasião: não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Olha só, se formos colocar vítima e algoz, Saulo de Tarso, vítima, Gesiel, nesse enquadramento, nós vamos perceber a força de Gesiel amando o seu inimigo e essa força energética ajudando com que o algoz transformasse a sua vida. E foi o que aconteceu. Por isso que Emmanuel diz, né? Sem Estevão não haveria Paulo. Então há forças em jogos aí incríveis, né? Quando aquele que recebe a ofensa não vê no ofensor um inimigo, mas um amigo. A frase que eu escolhi, né? Para começarmos o podcast de hoje. Exatamente. Tá em a grande síntese. E quando o algoz percebe a bobagem que ele fez e usa dessa responsabilidade, dessa culpa para melhorar, todos saem ganhando. Ou seja, para quem sofre, a resignação é a resposta. Ele precisa compreender que há participação dele no campo das causas. O que ele recebe é justo. Então ele não pode aumentar a sua dívida culpabilizando o seu ofensor ou se rebelar contra a lei, porque ele não quita a sua dívida e, na verdade, ele aumenta a sua dívida. Tanto o Baldi, nessa obra, fala isso, quanto Kardec, lá no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Bem-aventurados aflitos. Lá tem um capítulo chamado Motivos de Resignação, um item desse capítulo, melhor dizendo, que explica muito bem isso. Então, no caso, o algoz, a prova dele é não ser algoz. É não fazer aquilo que ele está inclinado a fazer. E a vítima é resignar-se, alegrar-se. Em tudo dai graças, disse Paulo na carta aos Tessalonicenses, porque ele sabe que é justo o que está acontecendo. Resigna-se, alegra-se e segue para diante. E o algoz sentiu vontade de fazer, não faz, porque tua prova não é fazer isso. Tua prova é amar, não justiçar aquele outro, né? Enfim, né? Sempre o amor é a resposta para todas as perguntas. Maravilha, Rafa, isso aí mesmo. Muito bom. E o Baldi ainda vai trazer uma ideia nesse trechinho interessante aqui, só para dar uma complementação, na verdade, para dar continuidade aqui à sua fala. Ele diz assim: na verdade, quem é a verdadeira vítima? Quem sofre durante uma curta vida o temporário martírio, lembremos de Estevão, mas é feliz depois para sempre? Ou quem, por um passageiro ato de agressão, Saulo, que não leva certamente à felicidade, deve depois sofrer? Né? Então, de fato, nos coloca a repensar esses conceitos, né? O entendimento verdadeiro e profundo dessas verdades. Ô Thales, deixa eu ler uma frase aqui, lá do livro A Lei de Deus, que a gente trabalhou ele completamente lá no nosso Balde Pod primeira temporada, e no capítulo 20 se chama A Justiça da Lei. Estamos falando aqui justamente disso, né? Exato. Justiça da Lei e Justiça Divina. E lá no capítulo 20 tem uma frase fantástica. O Balde diz assim: a defesa que o mundo pratica contra o ofensor não somente é inútil, mas representa um novo erro que se junta ao velho, aumentando. O remédio, então, é só um: não merecer. É sermos justos diante da lei. Exato. Né? Não merecer a ofensa. Muito bom. Ô Rafa, pegando um gancho, né, na sua fala, você me lembrou de Jesus falando que o escândalo ainda é necessário, mas é daquele que vier o escândalo. É exatamente isso, a questão do algoz, né, e da vítima, né? Se você colocou aí. Uma outra reflexão que a gente pode fazer também é com relação ao mundo nosso hoje, no dia a dia, né? A gente percebe que o mal, de forma bem material, bem de certa forma, né?
e o bem, de certa forma, ferve. O mal é visto como uma fortaleza, né? E o bem, a bondade, é entendido como uma fraqueza. Por que isso ocorre, né? Por que isso, infelizmente, ainda é uma realidade nossa? Eu acredito que é uma questão de tempo e também é uma questão de uma visão mais ampla do processo. Infelizmente, a nossa vida é curta e a gente não consegue ter todas as variáveis que estão presentes no processo, e também a gente não tem um tempo todo para analisar tudo de forma aprofundada e minuciosa, né? Um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, imagina que eu vou querer comprar um celular o mais caro possível, um celular de R$5.000, por exemplo, e eu ganho um salário mínimo. Eu vou olhar minhas finanças, só tenho R$100 para poder juntar por mês para comprar esse celular. Então vou ter que juntar 50 meses, mais de 2 anos, para poder comprar esse celular. Eu vou juntar esse dinheiro, eu vou comprar, mas vai demorar 2 anos, mais de 2 anos para comprar. Agora, uma outra pessoa quer o mesmo celular que eu, só que ele tem à disposição o roubo. Ele vê uma pessoa ali nas condições de ser roubada, rouba, obtém o celular. É por uma questão de minutos, ela já tem o que ela quer, né? Enquanto que o outro, por uma questão de anos, vai ter o que ele quer. A grossos olhos, a gente percebe que o mundo coloca que aquilo que aquela pessoa fez, o roubo, tem um saldo rápido e imediato, e ele consegue aquilo que ele quer, né, de forma bem rápida e prática, sem gastar muita energia para isso. Já o outro, que quer fazer de forma paulatina e gradativa, né, sem interferir em ninguém, com suas próprias forças, vai demorar mais de 2 anos para obter o produto que é de desejo. Então é uma questão de tempo. Infelizmente, a gente vive uma realidade onde as coisas que estão voltadas para o dinamismo da lei, né, do bem, elas requerem tempo para serem construídas, né, para serem exercitadas, para serem praticadas. E os resultados dessas coisas, né, demoram sim para ocorrer. Tem uma frase muito legal de Einstein, né, que ele fala que o único lugar onde o sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Então a gente tem que trabalhar, né, sim, né, para depois requerer esse sucesso, né, esse fruto, né, mas que leva um certo tempo, porque a gente vive num mundo onde o involuído é a maioria, né, e o mal sempre acontece primeiro, tem a prioridade. Força, astúcia são os quesitos aqui que são referência, né, no mundo de hoje, infelizmente, né. Mas daqui a pouco, né, daqui a pouquinho aí tá mudando isso. Então, assim, eu vejo isso uma questão de tempo, né, uma questão que, a longo prazo, essa pessoa que cometeu o roubo, ele vai perceber que o que ele fazia, que dava um rendimento ali rápido, a longo prazo é prejuízo para ele. Porque ele pode, num processo desse aí, encontrar um policial, né, ser preso, perder a sua liberdade a longo prazo, né, ou às vezes até curto prazo, vai depender muito da questão da pessoa em si, mas geralmente é a longo prazo mesmo, demora alguns anos, né, para que isso ocorra, né, e aí ele vai aprender que não vale a pena, né, dinheiro nenhum, objeto nenhum vale a pena em relação à sua liberdade, né, em relação às coisas que ele tinha, que eram naturais. Isso, muito legal, né, Ellison? A gente está dando exemplos aqui bem polarizados, né, de vítima e algoz, mas, na verdade, todos somos vítimas e algozes ao mesmo tempo, né? Então, o que a gente deve fazer é ficar esperto diante de todos esses ensinamentos que o Balde coloca, uma visão muito clara das coisas, para que a gente não recaia nesse erro de nos tornarmos algozes novamente e, assim, termos que passar por todo esse processo de provas, né, de expiações, de karmas, novamente. Porque a vida, como diz o Balde, ela quer sempre ascender, né? Ela quer retornar para ela. Então, se a gente insiste em retroceder, se a gente insiste em ir no sentido anti-lei, a vida vai fazer com que a gente vá ficando para trás, né? Vai fazendo com que a gente vá indo para os degraus mais baixos da evolução do antissistema. Né? Mas a vida, Deus, quer conduzir a gente para o sistema. Então, sabendo dessas lógicas que o Balde traz, que são totalmente cristãs, são totalmente sistêmicas, né? Então, a vida quer nos conduzir para um sentido mais colaborativo, mais altruísta, mais evangélico, mais orgânico. Tá? E aí a gente deve ver
observar a nossa própria vida, tentar entender esses conceitos e ver para onde a gente quer ir. A gente tem escolhas, a gente faz escolhas. É muito interessante essa ótica que o Baldi coloca, todo esse fenômeno que a gente vê na Terra, né? Muito bom, Luiz. Olha, gente, já partindo aqui para as conclusões, Felipe e Ellison explicaram muito bem, né? O método que o Evangelho nos oferece, o método que o Baldi desenvolve para a gente é o método da não resistência, porque a vida, com a sua grande maré, com as suas grandes ondulações da lei, vai trazendo para o nosso caminho aqueles desafios que a gente criou, né? Somos livres na semeadura, mas somos obrigados, né, na colheita. Então, nessa maré da vida, a gente vai encontrando com nós mesmos a cada canto. Então, o que a lei nos pede é que utilizemos do método da não resistência, que é um método que constitui uma das maiores condenações ao método comum da violência, da opressão, enfim, o método do antissistema, de ataque e de defesa que o Baldi nos ensina. Então, quando a onda da lei retornar à nossa vida, passamos, como disse Felipe, né? Não resistamos à lei, né? Porque a reação é um direito que pertence à lei de Deus, sobretudo, e não a nós. Se recebermos com resignação a reação da lei, caminharemos muito bem. Enfim, precisamos renunciar à vingança, precisamos perdoar a ofensa, precisamos diminuir muito aquela exigência de justiça, né, no sentido mais inferior. Enfim, precisamos perdoar para nos libertar de todas as consequências, para realmente assumirmos as nossas responsabilidades e nos quitarmos perante a lei. E o ofensor, ele vai ser sempre alguém trazido pela lei, como alguém que traz um recado, que bate no nosso ombro, pede, né, que despertemos e assumamos o nosso papel perante a vida, que é o papel, né, de sermos agentes da lei e não agentes anti-lei. Bacana demais, pessoal. Aproveitando a fala do Rafa, o Baldi traz um pensamento interessante ao finalzinho aqui do capítulo, que é justamente o fato de que mesmo no regime de luta, no regime de conflito, como nós vimos no exemplo de Saulo e Gesiel, Saulo e Estevão, há um vínculo que se dá por essas vias de lutas do Aécio. Olha só o que ele diz. Os seres, numa ou noutra posição, seja na luta do tipo antissistema ou no amor do sistema, em ambas as situações, os seres ficam sempre ligados pelo mesmo veículo nascido do princípio originário da unidade, mesmo se no antissistema a revolta e a queda tiverem tentado despedaçar essa unidade no caos do separatismo, né? Então acaba que o próprio embate que se estabelece entre os seres nessa luta constitui-se num verdadeiro vínculo, num mecanismo que vai de fato refletir essa unidade originária que havia no sistema e que foi deteriorada, né, ou corrompida com o processo da involução. E para finalizar, eu queria trazer o último pedacinho do texto que o Baldi escreve, que fecha assim muito bem, né, toda essa discussão nossa, arrematando como o Baldi sempre tem a capacidade de fazer. Assim, imparcialmente, todos só podem subir e redimir-se através da própria dor. E são eles mesmos que a causaram com a sua própria revolta, que vêm a ferir-se, como se estivessem ligados a uma condenação de recíproca perseguição, produto de desobediência da criatura. Condenação que, com a experiência da dor, conduz, porém, à redenção e salvação, o que é produto da sabedoria e da bondade de Deus. Tanto os rebeldes do antissistema se atormentarão entre si, que acabarão por amar-se como criaturas do sistema. Com isso, o bem triunfa sobre o mal, a ordem sobre o caos da revolta, e Deus vence, sempre Senhor absoluto de tudo. Então essas palavras nos trazem de fato um pensamento de consolo, né? Um pensamento de que por detrás de toda essa luta, de todo esse conflito, todo esse drama, é o processo de redenção e salvação que se elabora, patrocinado pela sabedoria e pela bondade de Deus, como frisa muito bem o professor Baldi. Para encerrar então as minhas reflexões, quero fazer umas perguntas a vocês, que fiz a mim, e até mesmo escrevi num livro que participei junto com o Thales, uma revisão do livro do Leon Denis, né? Enfim, questionamentos oportunos para encerrarmos esse episódio. Será que aqueles que creem na reencarnação estão realmente vivendo como seres reencarnados? Será que nas vivências espiritualistas, será que nos lares que moramos, no meio profissional
que vivenciamos? Estamos realmente nos relacionando como seres reencarnados? Ou seja, em síntese, o conhecimento adquirido da lei de reencarnação, da lei do karma, tem transformado o modo de nos relacionarmos com o próximo e com a vida? Eu acho que essas são as perguntas fundamentais. Não basta conhecer a lei, precisamos, na verdade, vivê-la, né? Então, a reencarnação ela precisa melhorar muito as nossas relações, senão de que basta sabê-la, né? Enfim, é isso. Bom, amigos, então é isso, né? O nosso bate-papo foi longo, espero que seja valioso para os ouvintes, assim como foi para nós, que dele participamos mais diretamente, né? Convidamos os amigos a que façam a leitura, que façam as suas considerações do capítulo, né? Que aproveitem bem a inspiração do professor Baldi, que suscita pensamentos novos e nos convida sempre a repensar a existência à luz de novas visões, sob o prisma da visão sistêmica. Então, um abraço a todos, que Deus nos abençoe e nos vemos em muito breve. Até já!